Salve, salve galerinha, é muito bom ter você comigo, você que é inscrito no meu canal e você que não é inscrito também. Hoje, passando aqui rapidinho para dar uma dica de vestibular, e hoje vai ser sobre o trovadorismo. O trovadorismo, a primeira escola literária de língua portuguesa. E isso é uma escola muito antiga, lá por volta da Idade Média. Data-se então aí do século XII ao século XIV, né? Sobretudo com uma produção intitulada Cantiga da Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveróis. Isso, para alguns críticos literários, não há uma data precisa, ou seja, ela pode ser produzida, pode ter sido produzida em 1189 ou 1198. Então não há uma precisão com relação a essa data. Então, galerinha, sem mais demora, vamos então para essa escola literária. Bem, galerinha, para nós entendermos melhor essa escola literária, essa primeira manifestação literária de língua portuguesa, convém nós darmos um passeio rapidinho na história. Claro que nós não vamos nos aprofundar historicamente, porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é falarmos um pouquinho dessa escola literária, mas tocarmos nesses pontos históricos porque nos ajuda a fazer essa ponte, esse link aí para o entendimento. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro ponto histórico que nós devemos analisar contextualiza-se esse nosso trovadorismo como o início da expansão ultramarina e desenvolvimento náutico, e também o segundo ponto, conquista das colônias. Terceiro ponto, conquista de Celta, descoberta da Ilha de Madeira, a costa oeste da África, Vasco da Gama chega às Índias. Então todo esse contexto histórico nos ambienta nessa escola de época. E também a fundação da Universidade de Coimbra, a dinastia de Aves também. Outro contexto muito importante para a formação dessa nossa escola literária foi a decadência do sistema feudal, e diante dessa decadência, claro, consequência das guerras, consequência da fome também, das epidemias, surgimento da burguesia, o renascimento comercial que advindo daquela cidade chamada de Burgos, tudo isso veio contribuir para a formação dessa nossa estética, dessa nossa escola literária chamada de trovadorismo. E ainda, de posse disso, falar em trovadorismo, é claro que você vai se lembrar dessas figuras muito importantes chamadas de trovadores. Os trovadores eram cantores que tinham essa missão de levar a literatura, levar o conhecimento através das músicas. E essas músicas, que hoje nós conhecemos como poesias, antes eram chamadas de cantigas, por conta disso, que eram feitas para serem oralizadas ou cantadas. E falando em cantiga, claro, convém nós lembrarmos quais eram os tipos de cantigas. Cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. Essas duas cantigas, elas recebem esse nome por quê? Porque obedeciam a algumas visões. Por exemplo, a poesia, que era chamada de cantigas, eram acompanhadas de cítara, violão, flauta, lira ou harpa. E ela tinha a seguinte divisão. Refrão, eram as famosas ditas cantigas líricas. E na maestria, eram as famosas cantigas satíricas. Na lírica, conhecemos como lírica amorosa, eram divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Na satírica, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Importante, galera, também. É bom nós nos atermos que cada uma dessas ditas poesias, ditas cantigas, tinha suas características próprias. Então, tinha suas características peculiares. Vamos ver cada uma delas, então, só para a gente ficar bem inteirado no assunto. E se porventura caiu alguma coisa relacionada a esse tipo de cantigas nos vestibulares da vida, aí você já sabe muito bem. Então, vamos lá, galerinha. Aqui nós vamos observar que nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo, cada um tinha, então, suas características. Vamos lá, então. Na cantiga de amor, por exemplo, o sujeito, quem é, de quem se fala nessa cantiga, quem é o principal ali, quem é o eu lírico, aquela voz que sai da poesia. Então vamos lá. O sujeito é o trovador, o trovador que assume esse eu lírico masculino, ou seja, sempre na cantiga de amor, quem vai ser o eu lírico? Se é masculino ou feminino, sempre vai ser masculino. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá. E qual é o objeto dessa cantiga? De que se trata de fato? Conta-se então que há um homem que é muito apaixonado por uma dama, por uma
senhora, né? Essa senhora, pessoal, é no sentido de colocá-lo acima desse eu lírico, ou seja, vamos pegar pelo contexto histórico. No contexto histórico, como é no período da Idade Média, lembra sempre daquela suzerania e os vassalos, né? Quem eram os vassalos? Quem eram os suzeranos? Suzeranos, então, eram aqueles que ficavam acima, e os vassalos aqueles que serviam, ou seja, ele se coloca como vassalo de sua mulher, de sua dama, né? Ou seja, ela fica no patamar acima dele. É por isso que ela é chamada de senhora. Vamos lá, então. Qual é a característica, então? O que caracteriza esse sujeito? Esse sujeito apaixonado, ele é o quê? Um cara muito cativo, ele é coitado, ele é preso a esse amor, ele é preso a essa, digamos que, a essa relação incorrespondida, não? Digamos assim. Ele não consegue atingir a concretização desse relacionamento. Beleza? E por isso motivo ele é um sofredor, ele é aflito, ele é enlouquecido. E como é que é a característica desse objeto, que no caso é a mulher? Essa mulher totalmente idealizada, né? Tanto na qualidade física, moral e social, lembrando sempre que ela é uma suzerana e ele é um vassalo. Né? E outro tipo também, pessoal, a expressão de sentimentos. Ele ama essa mulher é inacessível a ele, por isso ele vive nessa vassalagem amorosa. E também ele sofre essa coita de amor. Pessoal, aí que advém a palavra coitado. Então, se você está apaixonado, você é um coitado ou você é uma coitada, beleza? Então, vamos lá, pessoal, passando adiante. E o cenário sempre vai ser o ambiente da corte, ou seja, lá nessa poesia de amor, é descrito sempre naquele ambiente mais cortês, né? Aquele ambiente do palácio, e na origem, sempre provençal, tá ok? Vamos então para as cantigas de amigo. Na cantiga de amigo, por sua vez, como era esse sujeito? Nós vimos na cantiga de amor que o sujeito é um lírico masculino, né? E aqui na cantiga de amor, na cantiga de amigo, perdão, por sua vez, já é feminino, tá ok? E o objeto da cantiga de amor é uma dama, uma senhora. E o objeto da cantiga de amigo é masculino, o amigo, o namorado, ou seja, a menina fala de saudade do seu esposo, do seu namorado, do seu amigo. Esse amigo é entre aspas, tá bom, gente? Vamos lá mais à frente agora. Como é a caracterização desse objeto na cantiga de amigo? Esse objeto, né, que no caso é o homem que viajou, ou o namorado, ou o amigo, ele é mentiroso, ele é traidor, ele é formoso, ele é galanteador. A expressão dos sentimentos na cantiga de amor, na cantiga de amigo. Sofre por sentir saudade de seu amigo, chora pelo abandono, em razão da partida da guerra. Geralmente, pessoal, esse tipo de cantiga de amigo, é ambientado naquele contexto das cruzadas, ou seja, os homens iam para as cruzadas e deixavam suas esposas, suas namoradas sofrendo de saudade. E por conta disso, o trovador fez a poesia pensando nesse contexto. Tá ok, galerinha? E o cenário dessa cantiga de amigo? Era geralmente um ambiente pastoril, no campo, nas embarcações, no mar, diferentemente da cantiga de amor, que era simplesmente na corte. Era somente na corte. E na cantiga de amigo já é todo esse contexto, todo esse ambiente aí. E a origem? Nós vimos que na cantiga de amor era uma origem provençal e na cantiga de amigo, galaica, portuguesa. Beleza? Beleza, galerinha? Então vamos lá mais à frente, falarmos um pouquinho da cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. Vamos lá então, galerinha, falar das cantigas, agora cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, que também fica dentro desse contexto das produções dos trovadores, né? As cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer, ficam dentro do gênero chamado satírico, ou seja, são feitas para criticar algo, né? Ou para ironizar ou para ridicularizar. Sim, os trovadores não era somente falar de amor, viu, gente? Não era somente falar de saudade, desse contexto todo, mas eram também feitas para levantar reflexões, né? Críticas também, poderia ser crítica a um rei ou crítica a um camponês, enfim, eram críticas estabelecidas de forma geral. E eram divididas em escárnio e maldizer. Por exemplo, na cantiga de escárnio, era uma crítica indireta, ou seja, a pessoa satirizada não é identificada, eles não colocavam um nome, mas colocavam indiretas ali. Então você que tem o costume de jogar indiretas nas redes sociais, você está, de certa forma, fazendo uma cantiga de escárnio, tá bom? E a linguagem era uma linguagem bem trabalhada, ou seja,
o trovador tinha todo um trabalho de colocar sutilezas aí, ironias, trocadilhos, ambiguidades, para que a pessoa que estivesse lendo não entendesse de quem estava sendo, para quem estava direcionada essas críticas aí, tá bom? E assim era a cantiga de escárnio. Na cantiga de maldizer, por sua vez, o trovador ele coloca já uma crítica bem direta, né? Geralmente o nome da pessoa é revelada, você sabia facilmente identificar pelas características que ele colocava ali dentro dessas poesias. E a linguagem também era uma linguagem bem trabalhada, tá bom, gente? E nesse sentido, por ser uma crítica bem direta, já era mais assim agressiva verbalmente falando. Essa pessoa que é satirizada ganhava alguns adjetivos e diante desses adjetivos também vinham os palavrões, né? Então percebam que esse tipo de cantiga era um pouquinho diferente da cantiga de escárnio. Já era mais direta, já era mais pesada, uma linguagem bem obscena também. Beleza, galerinha? Então, essas foram as cantigas, né? Tanto de escárnio quanto maldizer, cantiga de amor e cantiga de amigo. Pensem, gente, fazer vestibular convém você entender também essa primeira estética literária, essa primeira escola chamada de trovadorismo, ambientada no período da Idade Média, século XII ao século XIV, com a primeira produção literária intitulada Cantiga da Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz. Outro detalhe importante também, se é no período da Idade Média, lembra daquele pensamento vigente nesse contexto, aquele pensamento doutrinário chamado de teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo, a igreja estava no comando de tudo. Então todas essas produções literárias aí estavam voltadas ou analisadas pelo contexto do clero da igreja. Tá ok, galerinha? Então essas foram as dicas, eu espero que tenha assim, somado com você nessa sua caminhada para o vestibular. Beleza, galerinha? Beijo no coração de todos. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito também, se inscreva no nosso canal. Valeu, galerinha!